Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nos colocamos diante do Senhor agora, nós que ficamos, para pedir a Tua bênção, para que o Teu Santo Espírito esteja agora, Senhor, ministrando em nossas mentes, em nossos corações. Por isso, Pai, eu te peço, abençoe a Tua igreja com a Tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então a gente, terceiro domingo, a gente vai trabalhar sobre o matrimônio, né, segundo as Escrituras. E hoje, então, primeiro estudo, ele é sobre o matrimônio no projeto redentivo de Deus. O matrimônio, né, o casamento, no projeto redentivo de Deus. Há muito tempo atrás, a gente fez um curso, na verdade fizemos 2 cursos, né? Casados para sempre. O primeiro era para a gente como aluno, né? Para a gente aprender. O segundo era para a gente receber o certificado e a carteirinha para ministrar o curso como professor. Mas, no primeiro, nós ganhamos um adesivo para o carro, aonde eu coloquei no carro, né? Nós tínhamos uma Belina, coloquei no carro, né? Deixa eu ver o nome da cidade, esqueci. Me ajuda aí, Raquel. Cachoeira do Sul. Lá em Cachoeira do Sul. Então, colocamos o adesivo, e o adesivo dizia assim, ó: Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. Olha que frase. Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. E o interessante é que eu deixava o carro parado em frente de casa, às vezes passava um pessoal, olhava, aí as reações eram diversas, uns balançavam a cabeça, como não tinha gostado, outros diziam, glória a Deus, amém, né? E outros paravam, pensativo, coçava a cabeça, né? Não entendeu direito. Mas o que me chamou a atenção é que um dia eu estava vindo com uma sacola do mercado e tinha uma senhora, isso estava o adesivo atrás do carro, né? Parado, olhando para o carro e murmurando. E à medida que eu fui chegando perto, né? Eu fiquei olhando para ela, ela falou assim: mas está vendo que negócio, que mentira que é essa aqui? Esse negócio é mentira. Isso não está errado. Mas quase, né, ela não sabia que o carro era meu, mas estava quase pulando o pescoço, né, para dizer que aquilo tudo era mentira. Né? Deus criou o sexo seguro, chamou de casamento. E eu, com medo que a mulher pulasse em cima do meu pescoço, nem quis falar que o carro era meu. Mas aí eu esperei ela falar e ela começou, né, tudo isso não vale nada, é mentira, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu fiz como que não sabia, né? Fiquei olhando, lendo também, né? E eu falei assim, não, mas eu acho que está certo isso. E a mulher, mas como assim? Eu falei, a senhora entendeu? Eu falei assim, olha só, o que está dizendo a frase? Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. O que essa frase quer dizer? Ela está dizendo o seguinte: se o marido for fiel à esposa, e se a esposa for fiel ao marido, Deus criou a fidelidade também. E se ambos são fiéis, então o sexo é seguro. Eu lembro que a mulher parou e ficou olhando, como assim, né, meditando, e falou assim, mas isso lá em casa não funciona. E saiu murmurando. Eu acredito que provavelmente o marido tinha traído ela, né? Porque ela estava furiosa, né? Mas, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia
E a Bíblia, então, ela começa a falar sobre o matrimônio no projeto redentivo de Deus. O que a gente entende, né, nas Escrituras? Que a gente já vai ler, tá? Não esquecemos não, né? Deus instituiu o primeiro casamento. Deus instituiu o primeiro casamento, e o interessante é que Deus celebrou o primeiro casamento. O casamento foi criado por Deus, foi instituído por Deus, e Deus, ele celebrou o primeiro casamento. Aonde nós encontramos isso? Em Gênesis capítulo 2, verso 22. Queria que vocês agora abrissem, e vocês vão perceber que não só Deus, ele criou o casamento, ele estava no casamento, ele celebrou o primeiro casamento, e ele mostrou o grande propósito do casamento. Quando em Gênesis 2, 22, a palavra do Senhor diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E lhe trouxe. Eu queria pegar essa última palavrinha, quando ele diz, né, que Deus criou o homem, criou a mulher, e depois Deus trouxe a mulher e entregou para o homem. Interessante, irmãos, que a palavra ele a trouxe é uma palavrinha hebraica que quer dizer bo. Só isso. Bo. B-O-W. Bo. Só que essa palavra quer dizer o seguinte: quando Deus trouxe Eva, essa palavrinha quer dizer ir para dentro. Esse é a raiz da palavra. Ir para dentro, entrar, se achegar, vir e trazer para dentro. Para dentro do quê? Para dentro de um propósito. Ele a trouxe, quer dizer, Deus trouxe Eva para dentro de um propósito, que era o propósito do casamento. Quando nós vemos a narrativa de Gênesis e a narrativa bíblica, muitas vezes o autor, ele não dá os detalhes, e a gente perde muito por isso. Ele só diz isso, mas a gente não consegue ver os detalhes, como esse, por exemplo, né? Que a palavra lhe trouxe quer dizer trazer para dentro, para um propósito, para uma união, para algo a ser realizado através do casamento, que é o plano redentivo de Deus. Mas uma coisa que a gente não para pensar é o seguinte, que quando Deus ele traz Eva e entrega para Adão, não foi assim. Deus pegou e diz assim para Adão: Adão, toma que o filho é teu, se vira a partir de agora. Não foi bem assim. Sabe como eu imagino e acredito que seja, e defendo isso? Que quando Deus trouxe Eva para Adão, Deus provavelmente sentou com eles, com os dois. Pegou um sofá, bem confortável, chimarrão, Deus criou, né, o erva mate, e enquanto os três estavam tomando chimarrão, é claro que, né, enquanto Deus estava tomando chimarrão, Deus coloca o casal, um olhando para o outro, né, perguntando, que negócio é esse, né, e Deus então, ele começa a fazer o que, irmãos? Ele começa a mostrar o grande propósito do casamento. Deus começa a mostrar o que ele estava fazendo para aquele casal. Como que eles deveriam agir, como deveria ser a vida deles unidas. Eu acredito que Deus ele deu detalhes de tudo, até mesmo do relacionamento físico.
Deus ele começa a explicar para Adão: Adão, você é assim, Eva é desse jeito, você foi criado dessa forma, Eva de outra, você vai ser o cabeça, ela vai ser auxiliadora, né? E Deus ele começa a mostrar e trabalhar e explicar os detalhes para o casal, mostrando como eles deveriam viver, como deveriam ser o casamento, e como deveria ser a relação um do outro, e qual deveria ser o papel um do outro. Deus ele fez mais ou menos como Paulo, ele fez lá em Efésios capítulo 5 e 6, quando depois de Paulo explicar a formação da igreja, ele vai dizer como que a igreja deve viver, e ele fala de relacionamentos, ele começa a falar de relacionamentos de filhos com os pais, do marido à esposa, do patrão e empregado, mas estava lá ele dando detalhes, como deveria ser o casamento, da mesma forma como Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, ele vai explicar para a igreja como deveria ser os papéis do homem e da mulher no casamento, para que o casamento seja de acordo com a graça e a misericórdia de Deus. Então eu fico imaginando Deus sentado com Adão e Eva, tomando chimarrão e explicando sobre o que é Adão, o que é Eva, né, psicologicamente, socialmente, moralmente, e como eles agora iriam se relacionar segundo a vontade de Deus. E sabe qual é mais, o que é maravilhoso nisso tudo? É que logo em seguida mostra que Adão entendeu. Ele entendeu Deus, ele entendeu o seu papel, ele entendeu o papel da mulher. Aonde isso, nós vemos isso, a resposta de Adão, no capítulo 2, verso 23 e 24. Abrirá a sua Bíblia, você vai ver qual é a resposta de alguém que, depois de orientado, aconselhado pelo autor do casamento, ele vai dar uma resposta de quem dizendo assim: Deus, eu compreendi, eu sei o meu papel. E olha que ele diz assim: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formado. Olha o 24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele entendeu ou não entendeu? Mas ele entendeu o que? Aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus tinha orientado. Irmãos, aí eu vou trazer uma coisa que eu não tinha pensado até agora. Eu vou acrescentar, é por isso que o meu sermão demora, porque eu vou acrescentando à medida que a gente... Irmãos, sabe por que os casais brigam demais? Vocês sabem me dizer por que os casais brigam demais? Por que é tanta briga, tanta confusão, tanto mal-entendido, tanto egoísmo dentro do casamento? A ponto de duas pessoas que deveriam entender o que é se tornar uma só carne, se torna, parece que, inimigos no lar. Sabe por que isso acontece? Eu acredito, porque Deus não está no lar dele, não está no casamento, e ambos não param para ouvir Deus. E como que eles vão ouvir Deus, se eles não leem a Bíblia juntos, se eles não oram juntos, se eles não fazem cursos juntos, se eles não leem livros juntos sobre o que a Bíblia fala sobre o casamento?
então Deus não está nesse casamento. Então, está o casal sentado, os dois separados, em sofás diferentes, mas Deus não está ali. Então Deus não fala com eles, porque Deus fala por meio da palavra. E aí o que acontece? Se Deus não aconselha, se Deus não orienta, como que esse casal vai entender a vontade de Deus para o seu casamento? É claro que não vai entender. E é por isso que há tanta briga, tanta confusão dentro de um lar, dentro de um casamento, porque Deus não está presente naquele lar. Amado, se Deus você não está fazendo parte dessa união, esse casamento, isso já aconteceu um divórcio há muito tempo. Porque esse casamento é a três. É o casal e mais Deus. Se Deus não está nesse casamento, se não está orientando, se não está guiando, se não está aconselhando, e o casal não está absorvendo a vontade de Deus para a sua união, é porque houve o divórcio. O divórcio foi com Deus. Esse casal disse: nós não queremos Deus, nós vamos tentar sozinhos. Mas Adão e Eva, eles foram aconselhados, e Adão chega e diz assim: obrigado Deus, agora eu entendi o meu papel, agora eu sei como tratar a minha esposa. E a esposa: eu também, eu aprendi como tratar meu marido, agora nós sabemos como viver, nós sabemos como devemos agir, como devemos proceder nesta união. É por isso que Paulo fala sobre casamento. É por isso que a Bíblia fala sobre casamento. É para que os casais tragam Deus para dentro dele e seja aconselhado por Deus e aprendam a como lidar com o casamento. Mas aí a primeira coisa que a gente vê, irmãos, dentro desse matrimônio no projeto redentivo de Deus, é que Deus instituiu o casamento como o embrião de um projeto maior. Deus instituiu o casamento como o embrião de um projeto maior. Ou seja, não tem como olhar para o casamento fora de um projeto maior que Deus incluiu o casamento. E qual projeto é esse? Eu queria que vocês abrissem Gênesis, capítulo 1, verso 27. Veja que Deus, ele conversa com Adão, ele mostra o projeto dele para Adão, Adão entende o projeto dele, e entende por que o casamento ele foi instituído por Deus. Gênesis 1, 27, palavra do Senhor diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Só até aí. Amados, o que Deus está mostrando aqui? Ele está mostrando o propósito do casamento, mostrando que a união de um homem com a mulher é o embrião de um projeto maior. E qual é o projeto maior, aonde o casamento faz parte? É o projeto de salvar os eleitos de Deus no futuro. E é por isso então que Deus ele vai mostrar um projeto que vai além do paraíso, que vai além do jardim do Éden, que vai além daquele lugar que Deus criou e pôs o casal. Algo que vai muito além. Quando Deus chega para Adão e Eva e diz assim: viu, qual é o projeto do casamento?
é que vocês cresçam, multipliquem, e vocês vão encher, não o jardim é muito pequeno. Vocês vão encher toda a terra. Você, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos. Eu quero toda a terra, todos os lugares que foi criado. Eu quero gente, eu quero pessoas. Então, o meu projeto é futuro. E o projeto é que a terra seja cheia de gente. Não só o paraíso é muito pequeno, mas eu quero toda a terra. E alguém vai perguntar assim, mas pastor, por que encher a terra? E aqui está o plano salvífico de Deus, criado para salvar a humanidade, os eleitos de Deus, antes da fundação do mundo. Sabe qual é a intenção? Quando Deus fala para Adão e Eva, Ele está explicando o plano, Ele está dizendo, Adão e Eva, primeiro criei vocês, de vocês vou criar toda a raça humana, vocês vão crescer, multiplicar, e vocês vão espalhar, vocês vão encher a terra. Aí Deus revela isso. Logo depois que Adão e Eva eles pecam, Deus ainda reforça e amplia essa explicação, dizendo, olha, de Eva vai nascer uma descendência tão grande, e dessa descendência vai nascer um descendente, que é o Cristo, e através de Cristo, a terra vai ser abençoada. Logo em seguida, nós vemos na história, o povo tentando sempre se unir. Por exemplo, em Gênesis 6, estava separado os filhos dos homens e os filhos de Deus. Eles se unem, mas a ideia era espalhar. Aí Deus manda o dilúvio. Aí Deus poupa a vida de Noé e sua família, e quando eles saem da arca, Deus dá essa ordem novamente, dizendo, crescei, multiplicai, enchei a terra. E logo em seguida, Deus ele faz o quê? Ele vai pegar os filhos de Adão e Eva e vai dividir entre as ilhas, os montes e a planície. Deus divide e diz assim, agora vocês enchem as ilhas, Jafé, descendência de Jafé, e para descendente de Cã, as planícies, mas a descendência de Sem, vocês vão habitar nas montanhas. Aí vem, nesse mesmo período, nesse mesmo contexto, a Torre de Babel. Aí a Torre de Babel, há uma divisão de línguas, e agora essas 3 famílias, elas são divididas entre nações, povos, línguas diferentes. E a ideia é, enche a terra. Quando a terra já está mais ou menos, já bem habitada, mas ainda não por completo, Deus chega a Abraão e diz assim, Abraão, agora eu vou levar você para uma terra prometida, e nessa terra eu vou fazer uma grande nação, e dessa grande nação vai nascer o Cristo, para que eu abençoe todas as famílias da terra que eu mandei espalhar. Aí surge a nação de Israel. Eles são tirados do Egito, e Deus chega para essa nação e diz assim, agora vocês vão ser luz para os gentios. Vocês vão testemunhar de mim para todos os lugares, até que venha o meu Cristo. Aí quando Cristo nasce, Deus realiza o seu propósito, ou está realizando o seu propósito. Como? Deus chega para a igreja agora e diz, agora vocês vão entender qual é o projeto do casamento. Crescei, multiplicai, enchei a terra, porque agora, através da evangelização mundial, a pregação vai atingir todas as línguas,
todos os povos, todas as nações, para que a bênção de Deus chegue e a salvação chegue a todas as famílias e todos os povos. Você entendeu, amados? Que Deus estava mostrando para Adão que o projeto do casamento era um projeto além do paraíso, um projeto mundial, aonde nasceria o Cristo, e de Cristo o Evangelho iria para todos os povos espalhados no mundo inteiro. Então, o que é o casamento? É só a união de um homem com a mulher? Não. É por isso que o casamento de hoje é pobre, é miserável. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem ver o plano de Deus. Deus uniu para que os eleitos nascessem e fossem salvos por meio da pregação da palavra. Porque quem crê será salvo. Quem não crê estará condenado. Mas aí, eu só tenho 2 pontos. Depois que a gente vê a ideia do ide e Deus ter mostrado, né, para Adão e Eva o projeto, para que esse projeto desse certo, Deus ele criou alguns princípios para o casamento. E quais são alguns princípios para o casamento? Hoje eu só vou citar por causa do tempo. Não porque vai chover, né? Mas por causa do tempo, hora mesmo. Não dá para estudar tudo. Então, por isso que toda terça-feira a gente vai estudar. Então, Deus criou alguns princípios, que são princípios que penduram até hoje. E quais são os princípios? Primeiro, Deus, ele se comunica através de uma aliança. Amados, Deus sempre esteve presente através de alianças. Alianças que ele fez com Adão e Eva, aliança que ele fez depois com Noé, depois com Abraão, depois com Davi, né, com Moisés, depois com Davi, e aliança, Deus é um Deus de aliança. E o casamento é uma aliança. E é por isso que aqui está a importância, amados, do casamento ser feito de maneira onde há uma aliança, aonde tem que ser feito de maneira certa, porque Deus se comunica através de uma aliança. É por isso que a regra de hoje é: nós temos que casar no civil e no religioso. As pessoas estão pensando assim: mas hoje casamento é só... Não é isso, amados. Isso é muito pobre. Deus se comunica através de uma aliança feita com Deus e feita perante homens. Vertical e horizontal. Sem aliança, é difícil Deus se comunicar. Porque Deus é um Deus da aliança. Segundo princípio, é que para que esse projeto desse certo, nós sabemos que Deus criou um princípio chamado, ou seja, né, que através de uma união monogâmica. Ou seja, qual foi o princípio de Deus? Visando crescei e multiplicai, enchei a terra. É que Deus estabeleceu um princípio chamado monogâmico. Alguém vai dizer: mas na Bíblia não tem o casamento, o homem casando com várias mulheres? A gente vai ver isso. Esse nunca foi o projeto de Deus. Mas olha o que diz o capítulo 2, verso 21, novamente. Capítulo 2, verso 21. Eu gostaria que, aliás, o capítulo 2, verso 22, que diz assim:
E da costela do homem, Deus tomara, não, e da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. Irmãos, quanta costela Deus tirou? Hã? Eu nunca estudei medicina, eu não sei, aliás também já aprendi, mas fugi da escola, então eu não sei quantas costelas o homem tem. Eu sei que a mulher tem uma menos. Tem uma futura médica ali. O homem tem uma menos. Não, já eu inverti. Mas eu não sei quantas costelas o homem tem. Mas ele tem mais do que uma, não tem? E Deus tirou quanta? Uma só. E quando Deus tirou essa costela, Ele fez quantas mulheres? Hã? Não, irmã, não pode ser só uma. Uma é pouco. Qual é o princípio aqui? Que Moisés quer passar para a nação de Israel. Que Deus nunca criou a poligamia. A poligamia foram os filhos de Caim que criaram como rebeldia a Deus. Mas o casamento é um só. Um homem e uma mulher. Segundo o princípio que nós vemos, para que esse projeto desse certo, essa união é através de uma união de gêneros opostos, né? O capítulo 2, verso 22. Capítulo 2, verso 22, ainda, ele vai dizer, então, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, o gênero oposto. Ele era homem, ou seja, a palavra hebraica é ishi e isha, para dizer dois gêneros diferentes, homem e mulher. Um quer dizer caverna, e o outro quer dizer morro, pico. Dois gêneros diferentes. Aí, se você forçar a cabeça um pouquinho, você entende o que quer dizer. Não vou explicar. Horário é impróprio. Deus criou homem e mulher. Deus não criou dois homens nem duas mulheres. Deus não criou dois homens e uma mulher, né? Parece que é meio moda isso agora. Ou duas mulheres e um homem. Não, é um homem e uma mulher. Por quê? Porque a ideia é cresça, multiplica e enche a terra. Mas alguém fala assim, pastor, mas a terra está cheia, não precisa crescer e multiplicar. Mas e os eleitos de Deus, cujo nome foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo? Esses eleitos precisam nascer. E como você sabe se seu filho, que você não quer hoje, ele não será um eleito de Deus? Outro princípio, só vou citar também, amados, no capítulo 2, verso 23 e 24, Deus cria um princípio, né, para que esse casamento dê certo, chamado princípio, ou através de um sinergismo triplo. Vou ler o verso 23 e 24 para vocês, que diz assim: E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E qual é o processo aqui? É um chamado de um processo sinergista. Monorgista é quando só uma pessoa tem a responsabilidade. Por exemplo, a salvação é monorgista.
Deus, é obra 100% de Deus. A santificação é obra sinergista. Presta atenção, amados, como deveria funcionar a união de um homem com uma mulher, que entende que o casamento, ele é um embrião de um projeto salvífico. Como que deve ser? Nós vemos aqui, primeira coisa, verso 23, que ele diz assim, que quando Deus une, o casal forma-se um só corpo. Só que o texto não está dizendo que quando você casa, você é um só corpo. Ele está dizendo que você é, mas ainda não. Isso ainda não aconteceu. A vontade de Deus é que aconteça, mas ainda não. Por quê? Porque é sinergista. Deus, ele vai mostrar através da sua palavra, através dos exemplos bíblicos, como duas pessoas de gêneros diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, vão se tornar uma só carne ao se unir no Senhor. Ainda não, mas é o que Deus espera. E aqui no verso 24, existe um processo contínuo de mútua cooperação. O que Deus está dizendo, Ele está dizendo para Adão e para Eva, e está dizendo para nós que somos casados, e para quem um dia vai casar, e para aquele que um dia não vai casar, mas que vocês saibam disso, é o seguinte, Ele está dizendo assim, olha, eu vou ensinar como deve ser, mas eu só vou ensinar. Vocês têm que trabalhar para se tornar uma só carne. Eu vou mostrar como, na minha palavra. Eu vou dizer como deve ser o relacionamento do esposo com a esposa, o tratamento da esposa com o esposo, dos pais com os filhos. Eu vou mostrar na minha lei e na minha palavra como deve ser um casamento. Mas eu não vou fazer isso. Vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que trabalhar. Só que vocês têm que me ouvir. Vocês têm que ler minha palavra juntos. Vocês têm que orar juntos, para que eu fale com vocês. E olha só que interessante, nesse processo 24, no verso 24, diz assim, primeira coisa, para se tornar uma só pessoa, é deixar pai e mãe. Tem que deixar. O casal tem que formar a sua própria casa. Ih, Jackson, acabou. O plano foi para água abaixo. Brincadeira, Jackson. Né? Segunda coisa, amados, olha só o que diz ainda no verso 24. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher. Interessante que a palavra unir-se é a palavra hebraica dabar. Sabe o que quer dizer dabar, irmãos? Ela quer dizer grudar de tal jeito que não dá para separar mais. É por isso que Deus... Bom, deixa para lá. Unir-se quer dizer também colar-se. Unir-se em todos os aspectos da vida. A ideia é que o casal ele tem que se colar. E a ideia é, Deus não cria os dois colados. Deus ensina a fazer a cola. Agora os dois têm que passar a super bond, daquela que não sai mais. E os dois têm que se colar. E alguém já colou os dedos? Já colou quando usou o super bond? A tigrinha? E o que acontece se você fazer assim, tentar abrir? Hã? Primeiro você não tem força. Mas o que acontece?
Machuca, dói. Por quê? Porque é colado por Deus. Mas Deus ensina a fazer a cola. Os dois têm que se colar. E Deus vai trabalhar para que não haja mais. Porque vai doer demais. E aí o interessante, amados, que ele vai dizer o seguinte: olha, vocês têm que se colar. E aí vem a última coisa ali que diz assim: aí vocês precisam tornar-se uma só carne, que é a palavra bazar. E aí entra a questão dos dois se tornar. Ainda não são. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Tem casais que são casados há 30 anos, mas ainda não estão colados. Eles vivem como se fosse duas pessoas em pé de guerra. Não estão colados ainda. Tem pessoas que têm 50 anos e vivem como se fossem separados. Deus ensinou a fazer a cola. Deus ensinou o processo de colar, tão simples. Mas esses dois não fizeram a cola ainda e não se colaram. Ou seja, não se tornaram uma só carne, uma só pessoa. E sabe por que ainda não se tornaram? Mais uma vez eu vou dizer, porque Deus está longe desse casamento. Deus não está nesse casamento. Ele não está ali sentado no sofá com chimarrão para dizer: olha, façam isso, é tão simples, por que vocês complicam tanto? E aí essas pessoas, infelizmente, desculpe a palavra, nunca foram casados. Só fizeram uma cerimônia religiosa, civil, mas nunca casaram. Porque o casamento é um ajuste. Irmãos, eu quero terminar usando o capítulo 2, verso 25. Capítulo 2, verso 25. Capítulo 2, verso 25. A palavra de Deus, depois que ele narra esse encontro, esse casamento, essa aliança, essa união entre Deus e o casal, então o texto termina dizendo: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Existem duas coisas aqui, irmãos, só vou citar. Primeiro, esse texto é uma transição para falar do pecado, e que depois do pecado, Adão e Eva tiveram vergonha de estarem nus. Esse texto é uma preparação. Mas esse texto também, ele quer dizer, ele tem a ideia de que até o pecado, os dois entenderam. Eles compreenderam o que era o casamento. Eles entenderam o processo de se unirem. Tanto é que eles estavam nus. E eles não tinham vergonha um do outro. Sabe por quê? Porque eles entenderam o propósito deles estarem nus. Sabe o que mudou isso? Foi o pecado. Aí eles passaram a ter vergonha. Mas até então, isso mostra que Adão e Eva, eles entenderam. Infelizmente, eles permitiram a queda. Mas esse casal, eles entenderam o motivo.
E eu termino perguntando: e você, casado? Você entende o objetivo do casamento? E eu pergunto mais uma coisa: dentro do seu casamento, onde Deus está? Ele é o seu conselheiro? Ele está te orientando? Ou Deus não está no seu casamento? Você só pode responder isso dizendo: não, Deus não está no meu casamento. Por quê? Porque o meu casamento só tem briga, só tem confusão, só tem ciúme, só tem inveja, é um pé de guerra, porque ainda Deus não falou com a gente, porque nós não conversamos com Deus. E se Deus está longe do teu casamento, pode ter certeza, esta aliança entre Deus e o casal, ela ainda não aconteceu. Então você está divorciado, mas divorciado de Deus. Agora você pode mudar isso. Em Jesus, ele veio trazer essa união, ele veio restaurar essa aliança. É por isso que o casamento precisa ter Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus é necessária, a oração é indispensável. Você precisa chamar Deus, chamar Jesus, para ser o centro, o Senhor do seu casamento. Feche seus olhos. Senhor Deus, não permita, Senhor Deus, que os lares dos nossos irmãos sejam um lar aonde esta aliança de 3 partes, elas foi quebrada há muito tempo. Senhor Deus, nós sabemos que se o Senhor não estiver presente, orientando, aconselhando, através da sua palavra, através do seu Espírito, não há casamento que resista, e mesmo aquele que resiste, é um casamento totalmente destruído. Por isso, Senhor Deus, mostra a importância desta aliança, para que o Senhor, a partir de agora, seja o Senhor de cada lar, de cada casamento, em Cristo Jesus. Amém.